Tiago, capítulo 1, verso 19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós iremos falar hoje sobre a ira. O tema da pregação hoje é: seja tardio em irar-se. Muitas pessoas dão desculpa para a ira. E a psicologia, ela faz isso. A psicologia, ela separou o comportamento humano em 4 categorias. Eles dizem que existem as pessoas que são coléricas, outras são sanguíneas, outras são melancólicas e outras são fleumáticas. Então, a psicologia, estudando o comportamento humano, ela colocou essas categorias para diferenciar os seres humanos. Mas nós vemos que isso é uma desculpa para a ira, uma desculpa para o pecado. Porque nessas quatro categorias temos aqui o colérico e o sanguíneo, que mostram que são pessoas que perdem a paciência fácil, que são pessoas que se irritam fácil. E isso faz com que as pessoas se sintam confortáveis em seus pecados. Não, a psicologia disse que eu sou colérico, eu sou sanguíneo, é uma característica minha, e eu não vou mudar, porque eu sou assim. Isso é normal, todo mundo é assim. Mas isso, na verdade, é uma desculpa para o pecado da ira. Pessoas que têm um temperamento colérico e sanguíneo, elas, na verdade, são pessoas que têm problema com o pecado da ira. Na verdade, esse estudo sobre o comportamento humano através da psicologia, ele, na verdade, mais parece com um horóscopo. Porque o horóscopo é assim, né? Pessoas que nasceram no mês de agosto são pessoas mais explosivas. Aí você não pode casar com quem é do signo tal, porque senão vai dar confusão. Antes de casar, você tem que perguntar qual signo você é. Aí isso é uma bobagem. Isso daí não tem nada a ver com a Bíblia. Isso daí é coisa mundana. E a psicologia, ela fez isso com esse estudo do comportamento humano. Mas na verdade tudo isso é uma desculpa para o pecado. Eles dizem, aquela pessoa tem a personalidade forte. São desculpas. Ela é uma pessoa de presença. Outros dizem, não, eu tenho sangue nordestino, por isso que eu sou dessa maneira. Não, você é um pecador. Você não tem sangue nordestino, você deve fazer uma transfusão de sangue, tirar esse sangue nordestino com o sangue de Jesus aí. O padrão do cristão é se parecer com Cristo em tudo. Talvez uns tenham mais dificuldade com a ira, outros menos, mas precisa ser tratado. Isso vem, na verdade, do seu pai Adão. Você trouxe esse mal para a sua vida. Então, nós iremos ver que Tiago vai dizer que devemos ser tardios em irar-se. E Tiago, ele continua o tema da carta geral, da carta dele. Ele está falando sobre provação. E que no meio da provação, você pode ser tentado a se irar. E há um jeito errado de encarar as provações, que é com a ira. Ele nos mostra isso. Então o crente, ele deve responder às provações com mansidão e não com ira. Porque diante de uma provação, e diante de situações que tiram o nosso conforto, nós perdemos às vezes o controle. E aí queremos nos irar, só que aí vai contra o fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio. Então, 2 verdades sobre a ira humana eu irei falar nesta manhã. Uma, que a ira humana está ligada à precipitação, e outra, que a ira humana é pecaminosa. A ira humana, em primeiro lugar,
ela envolve precipitação. Tiago diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A ira humana, ela envolve precipitação. Por quê? Porque nós respondemos sem pensar, sem refletir. As pessoas falam coisas para nós e nós já queremos de bate-pronto responder, de modo descuidado. Somos reativos demais. Nós devemos evitar aquele que todo mundo gosta hoje, né? O corte tramontina. Você deve tomar cuidado com isso, porque às vezes a motivação do seu coração pode estar errada e você logo quer dar uma resposta rápida, corte rápido. Deve tomar cuidado. Tiago está dizendo assim, tarde em irar-se. Você pode demonstrar sua ira de várias formas. Você pode demonstrar sua ira até com o corpo, de forma física, né? A pessoa dá um murro na mesa, bate, né, nas coisas, derruba as coisas, bate a porta. Outros fazem caras e bocas, né? O rosto, ele não consegue esconder a ira dele no rosto. Outro dia eu fui no barbeiro, o barbeiro falou para mim: eu vi que você tem uma marca de expressão aqui, né? Eu falei: eu também tenho. Ele falou: eu estou querendo colocar um botão nisso aqui, porque as pessoas pensam que eu estou bravo, mas é a marca de expressão. Eu falei: pior que é verdade. Eu trabalhava de Uber, e um dia eu não sabia que era uma biqueira, eu parei lá para pegar uma pessoa. E aí, a hora que a pessoa saiu, eu estava parado assim, só que eu tenho que usar essa marca aqui. Aí a moça lá, que era traficante lá: tá cara feia por quê? Cara, tô normal, tô sério, não é cara feio. Ah, não, senão nós já resolvia já. Não tem nada a ver. E aí, porque tem pessoas que, pela careta, né, já mostra ali o ódio, outros dão bufadas. Tem pessoa que chora de raiva. Eu tinha um priminho meu, ele era menor, quando eu era criança eu provocava ele, e até ele se irritar. Ele chorava de raiva e eu dava risada. E tem pessoas que são assim, quando estão com raiva, elas até choram, de tanta raiva. Nós também podemos demonstrar a nossa ira de forma verbal, né? Usando palavras fortes, xingamentos, ofensas. Podemos utilizar por meio de acusações, fazemos acusações quando estamos irados, infundados. Então, de várias formas, a ira pode ser demonstrada. Tiago, no capítulo 1 ainda, no verso 26, lá ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, nós devemos tomar cuidado para não transmitir a nossa ira através da língua, né, e causarmos dano a quem ouve, as pessoas. Porque no capítulo 3, Tiago também vai dizer que não é bom que todo mundo se torne mestre, porque as pessoas que ensinam têm a responsabilidade maior, né? A Bíblia diz que aquele quanto mais é dado, mais será cobrado, e eles usam a língua para ensinar. Então aquele que prega, aquele que ensina, ele deve tomar cuidado com as suas palavras. Ele não deve transmitir a sua ira carnal, né, às pessoas. Que as pessoas fiquem bravas com a palavra de Deus, não com a nossa falta de sabedoria, com a nossa arrogância, com a nossa ignorância. Então, Tiago também ele diz que a língua é poderosa para causar males, apesar de ser um órgão pequeno. E o homem sábio, ele consegue refrear a língua. Se você refreia a língua, né, você consegue dominar todo o corpo. É igual um instrumento na boca do cavalo, o freio. Um órgão pequeno, um objeto pequeno consegue controlar um cavalo forte. Então a língua é poderosa, ela dá direção, ela controla, ela pode fazer o mal, como também pode fazer o bem. E em Tiago capítulo 4, no verso 11, ele diz também: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O Tiago ele alerta sobre o perigo da língua diante da ira.
Jesus também ele mostra o quão cuidadoso o crente deve ser com suas palavras. Está lá em Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. O Antigo Testamento conecta a ira com palavras de precipitação. Então a ira está relacionada com a precipitação no falar. Olha o que diz Provérbios capítulo 12. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Provérbios capítulo 14, verso 17. O que presta se ira faz loucuras. Está relacionado à precipitação. O homem de maus desígnios é odiado. Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 29. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. São pessoas que querem falar muito, não tem freio na língua. Ele está dizendo: tem visto um homem precipitado nas palavras? Maior esperança para o insensato do que para ele. Uma pessoa tola. Eclesiastes 7:9. Não te apreste a irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então uma pessoa que se ira fácil e rápido, é precipitada no falar, ela tira como uma insensata, uma pessoa insensata. Falta ali sabedoria. Por isso que Tiago, no início da carta, ele diz: orem por sabedoria. Diante das provações, orem por sabedoria. Conforme nos iramos, tendemos a falar coisas que nos arrependemos depois. Nós muitas vezes fazemos isso. Falando, aí você vai ter um problema maior, você vai ter que corrigir aquilo que você falou. Se você evitasse, tivesse freio na língua, você ia evitar esse problema. E o que devemos fazer para não agir de forma precipitada? Aqui vai uma dica. Use o princípio da semana que vem. Você está irado com isso. Eu vou chegar lá e vou descarregar tudo que eu tenho para falar. Calma, espere. Vou falar tudo na semana que vem. Aí você vai acalmar, seus ânimos vão acalmar, você vai ver que não iria precisar de tanto. Eu lembro que uma vez eu era de uma outra igreja e o pastor, mesmo na igreja sendo torta lá, ele falou algo que eu carreguei para a minha vida. Ele dizia, ele era pastor, chegava um membro todo irado, bravo, queria conversar com ele. Ele falava: não, calma, vamos marcar o dia, daqui a 3 dias a gente conversa. Ele não conversava com o membro quando ele estava irado, porque ele sabia que o membro poderia se extrapolar e falar besteira. Então, para evitar este mal, ele agendava para outro dia. Aí a pessoa ia estar mais calma, ia refletir, e aí talvez ela ia evitar um monte de coisa, né, que poderia ser evitado. Então, o princípio da semana que vem, você está irado, não vale. Espere acalmar, ore a Deus. Então, para você falar as palavras corretas. E isso também vai um alerta para os pais. Devemos ter cuidado para não descarregar a ira no filho. Se o filho errou hoje, lógico, você não vai ficar adiando a disciplina, mas você deve tomar cuidado. Você deve sondar o teu coração, a tua motivação. Porque se você não estiver com a motivação correta, você pode ultrapassar a disciplina e você pecar, e você machucar a criança, você dar uma disciplina além do devido. Você passa os limites, é muito grande quando você está irado. Está irado, ore a Deus antes de dar a disciplina no filho. É saudável, né, nós esperarmos abaixar a poeira para então podermos dar a punição justa. Um exemplo de alguém que agiu no meio da ira de forma precipitada foi o rei Davi. Davi
pecou, saiu com a mulher de Urias, matou Urias, e Davi foi confrontado pelo profeta Natan. O profeta Natan chegou diante de Davi e fez uma parábola. Um homem tinha várias cordeirinhas, mas de repente ele quis pegar a cordeirinha de outra pessoa que tinha apenas uma. E, em vez de ele pegar as várias que ele tinha, ele pegou deste homem que tinha apenas uma. O que faremos com ele, rei Davi? Rei Davi ficou irado. Olha o que diz em 2 Samuel capítulo 12. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Aqui Davi, tomado de furor, ele emitiu um juízo errado, porque pela lei que está lá em Êxodo capítulo 22, diz que se alguém furtar um boi ou uma ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Então o limite era que 4 ovelhas, se ele roubou, ele tem que restituir. Mas Davi não, ele já emitiu um juízo: não, esse homem tem que ser morto, está virado. E mal sabia que o homem era ele que roubou a cordeirinha da outra pessoa. Então nós vemos aqui que Davi, tomado pela ira, cheio de furor, tomou a decisão errada e sofreu as consequências. Nós, às vezes, marido e mulher, nós às vezes fazemos isso em casa. O marido guarda a carteira lá. Aí ele esquece onde ficou. Aí ele fala para a esposa: cadê minha carteira? A esposa: não sei. Como? Eu coloquei aqui, sumiu. Não é possível. Você pegou. Emitimos um juízo errado. Aí depois você vai ver se a procura bem. Não, estava aqui mesmo, eu coloquei aqui mesmo. Nós somos precipitados. Isso pode, a ira estar dentro da nossa casa, da nossa família. E isso ainda pode se agravar. Às vezes nós iramos com as pessoas, mas também podemos nos irar com Deus. De que maneira? Você está com pressa, você tem um compromisso, e de repente o seu carro estraga e você fica irado. Por que foi quebrar o carro logo agora? Por que foi acontecer isso? Você está para fazer algo na sua vida, você tem grandes sonhos, e de repente você fica doente. Por que eu fui ficar doente logo agora? Por que eu fui perder o emprego logo agora? E você reclama, você fica irado. Sabe o que você está fazendo? Você está ficando irado contra Deus, porque Deus é soberano, Deus controla tudo, as circunstâncias, Deus é soberano sobre tudo. Se o carro quebrou, está diante da soberania de Deus. Se você ficou doente, é porque a soberania de Deus permitiu que você ficasse doente. Então nós não temos aval para ficar nos irando com qualquer coisa. Tem pessoas que se iram com tudo. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor não é sábio. Eu precisava chegar lá naquela reunião agora e o carro quebrou. O Senhor está fazendo tudo errado. Nós estamos pecando contra Deus. Em tudo, irmãos, devemos dar graça. Em tudo. Em segundo lugar, a ira humana é pecaminosa. Verso 20: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago mostra aqui por que não podemos perder essa luta contra a língua irada e precipitada. Porque isso não contribui para a nossa santidade. Isso não nos torna mais santos. Tiago, então, aqui ele faz um contraste. Ele, em primeiro lugar, como nós já vimos na outra pregação, Tiago faz um contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. E aqui ele faz um contraste entre a ira humana e a ira divina. E a ira divina, ela não é pecaminosa. Agora, a ira humana,
ela tende a ser pecaminosa. Como é a ira justa? O cristão ele pode se irar, né? Paulo vai dizer: irai-vos, mas não pequem. Vocês tomem cuidado com a ira, é perigosa, é uma linha fina. Qual que é a ira justa? Que Deus não tem como pecado. É um sentimento de profunda indignação por uma ofensa cometida contra a verdade. Alguém que comete algo contra a lei de Deus, ou contra o caráter de Deus, aí você se ira. Isso é uma ira justa. Ainda que possa assumir expressões intensas de furor, nunca nos faz perder o domínio próprio. Essa é a ira justa. Um exemplo: Jesus no templo. Os homens estão vendendo, fazendo comércio dentro do templo. Jesus começa ali a fazer o seu chicote ali, preparar, está sob controle. Ele sabe o que ele vai fazer e ele vai emitir o juízo, ele vai se irar na sentença correta. E ele vai, derruba as mesas, balança o chicote, sem perder o domínio. Ele fez da maneira correta, com a motivação correta. E derrubou ali a mesa dos cambistas. É uma ira justa, sem perder o domínio próprio. Agora, a ira justa, na verdade, ela tem as motivações corretas. Mas a ira humana é diferente. A ira humana é o aborrecimento, a indignação ou a raiva que sentimos por causa de uma frustração, uma inconveniência, uma ofensa causada a nós. Quando nós somos feridos, aí nós ficamos irados. Geralmente nos domina e se expressa em pensamentos, rancores, mágoas e ressentimentos. Se expressa por meio de gestos, cara feia, explosões, gesticulações, por meio até de palavras, ofensas, humilhações e acusações. Então, a fonte da ira pecaminosa é o nosso orgulho ferido. O nosso orgulho é ferido. As pessoas falam contra nós, ferem o nosso orgulho, pisam no nosso calo, e aí nós ficamos irados. Essa é ira humana. Essa não é o motivo justo de nós nos irarmos. Nós vemos um exemplo disso em Caim e Abel. Caim ficou irado. Ele não ficou irado porque Deus foi ofendido, porque Deus foi afrontado, porque Deus não foi honrado. Ele deveria ficar irado com o seu pecado. Mas Caim não, ele ficou irado porque ele foi rejeitado. Ele ficou irado e com inveja de seu irmão. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 4. Abel, por sua vez, trouxe das premissas do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira Caim. Olha a ira aí. E descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Na verdade, Caim, ele se irou contra o seu irmão, em vez de se irar contra o seu pecado. Então não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Foi o que Caim fez. Ele ficou irado, e a ira dominou ele, e isso tomou situações piores, ao ponto de matar o seu irmão. Então não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Há uma ira e justiça futura a ser aplicada por Deus. Ao Senhor pertence a vingança. Nós não fomos chamados a ser justiceiros, fazer justiça com as próprias mãos. Olha o que diz Romanos capítulo 12. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Alguém lhe ofendeu? Alguém falou calúnias sobre você, sobre a sua família? Alguém pisou no seu carro? Alguém passou o pano, você perdeu o trabalho, você perdeu o dinheiro? A ira, a vingança pertence ao Senhor. Essa é uma demonstração de fé também. Se nós temos fé em Deus, nós entendemos que Deus, Ele cuida de nós, e Ele é o reto juiz. Podemos até sofrer danos, nós sabemos que Deus Ele está no controle, Deus é o reto juiz. Então não devemos ser vingativos quando as pessoas pecam contra nós, mas nós devemos colocar na mão de Deus. Não temos o conhecimento que Deus tem das coisas, das pessoas, do coração das pessoas. Não temos. Eu, quando trabalhava de Uber, eu me peguei em vários momentos. Quando eu li essa palavra aqui, fiz esse estudo, primeiro pegou forte em mim, porque eu vi que em vários momentos eu estava pecando, eu estava mirando o trânsito. E o que acontece? Trabalhava de Uber, andava sempre com pressa. E aí as pessoas às vezes estavam lá devagar, eu ficava irado, a pessoa não vai logo, não deixa eu passar, não olha, as mulheres não olhavam no retrovisor, o retrovisor fica virado assim para elas. E nossa, aquilo mexia comigo, era uma, duas, três vezes, e de repente eu estava lá pecando, já estava lá querendo matar a pessoa. Mas eu não sei o que está acontecendo. E muitas vezes eu me peguei pensando, e se lá tiver uma pessoa que está passando mal, tem uma criança, um bebê, então a pessoa anda devagar, recém-nascido, a pessoa anda devagar, e eu estou aqui irado com a pessoa, eu não sei, eu não conheço o outro lado, eu não conheço a motivação da pessoa, por que ela está andando devagar. Então por isso que a nossa ira, ela provavelmente vai cair do lado do pecado. Por isso que a ira de Deus é santa, porque Deus conhece todas as circunstâncias, conhece a motivação do coração das pessoas. Nós não. Às vezes nós ficamos irados por um comentário de alguém, mas nós não sabemos a motivação do coração dela. Às vezes ela nem fala por mal, e nós estamos irados com a pessoa. Às vezes ela colocou palavra errada, no momento errado, foi insensata, mas a motivação dela não era te ofender. Por isso que a ira de Deus, ela é santa. Deus conhece as motivações, Deus conhece as circunstâncias, então Deus não peca. Nós pecamos. Nós não temos a medida exata da punição. Então nós devemos deixar isso para Deus. Quando nós olhamos para o cenário político, a vontade nossa é fazer o quê? É pegar uma arma e ir lá no Congresso lá e acabar com tudo. Não sei se você sente isso, mas eu muitas vezes dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos, acabar lá, tirar todo mundo de lá, à força, e vamos com a ordem na casa. Mas isso pertence a Deus, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você deve aguardar. Você está indignado com o mal, isso é bom. Isso mostra que você tem zelo pela verdade. Você está indignado com os falsos profetas, isso é bom. Mas não tome a justiça de suas próprias mãos. Deixe para Deus fazer isso no momento adequado. Nossa postura deve ser paciente, mansa, clamando ao Senhor, para que Ele apresse o dia do juízo, para que Ele apresse o dia da justiça, para que a justiça seja feita. E isso nós fazemos, nós oramos ao Senhor para que a justiça seja feita. Não está lá em Apocalipse, onde que diz que havia orações, eram orações dos santos, clamando: Senhor, até quando? O Senhor não vai vingar o sangue dos mártires? Romanos capítulo 2, verso 3 até o 8 diz: Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrarás no dia do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade,
ignorando que a bondade de Deus é que te faz que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a dureza de coração impenitente, acumula-se contra ti ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que te retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Então nós vemos que haverá uma ira futura, uma ira de Deus, que será descarregada sobre toda a humanidade. Aquele que é ímpio, aquele que insiste em viver nos seus pecados, é essa ira que está reservada, a ira de Deus, aonde essa pessoa será condenada. Agora, se você é crente, se você se arrependeu dos seus pecados, você está livre dessa ira futura, da condenação eterna. Mas a Bíblia diz que nós poderemos sofrer açoites. A Bíblia diz que o servo conhecia a vontade do seu Senhor e não fez, foi punido. Outro não conhecia a vontade do seu Senhor, a Bíblia diz também que ele foi punido. Então nós receberemos o mal, o bem, sobre as nossas obras. Aí entra o galardão, Uns receberão o galardão. A Bíblia não diz com exatidão o que será o galardão, mas naquele grande dia nós veremos. Uns recebendo mais, outros menos. Romanos 5,8 vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos, por ele salvos da ira. A ira futura, mas a ira de Deus será justa. A ira humana é pecaminosa e não produz em nós a justiça de Deus. E o cristão, ele não deve ser caracterizado como uma pessoa irada. Você não pode ter essa característica. Aquele lá é o irmão zangado, igual os 7 anões, Tem o nervoso, você é o irmão irado. Sua característica é o irmão irado. Não, irmão. Tem que se arrepender. Não existe isso. Tiago 3 vai dizer: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, fez a semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce? O que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então o cristão, ele não pode ter duas personalidades. Ele não pode ser bipolar. Tem dia que ele está bravo, tem dia que ele está calmo. Não, nós devemos buscar nos parecermos com Cristo. E Cristo era perfeito em tudo. Nós não seremos perfeitos com este corpo, mas nós devemos buscar a perfeição, buscarmos nos parecermos com Cristo. Efésios capítulo 4, verso 26 vai dizer: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Se atente para isso. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, quando nós estamos pecando através da ira, nós estamos sendo produtor de matéria-prima para Satanás. Você vai dar lugar ao diabo. O diabo vai usar você, você vai ser uma ferramenta do diabo quando você dá lugar à ira. E o cristão, ele foi chamado para ser servo de Deus, não do diabo. Por isso que a ira é perigosa. Efésios 4:31 vai dizer: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Cristo nos perdoou. O cristão, ele deve buscar isso, ter domínio próprio, ser benigno, compassivo, longânimo. Tito 1:7: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível,
como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível. Ou seja, um servo de Deus, né? Aqui está dizendo aqui a um bispo, né? Alguém que era líder da igreja, ele tem que ser irrepreensível, ele não pode ser alguém arrogante. Tem pessoas que são arrogantes, é difícil você lidar com ela. Irascível, se ira por qualquer coisa. E aqui é uma característica, né, de um bispo. 1 Timóteo 2,8: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Sem ira. Nós devemos orar com mãos santas, levantar as mãos. Né? Aí vem alguns grupos aí dizendo que não pode levantar a mão na hora do culto. Que Paulo está dizendo, levantar as mãos santas, orando ao Senhor. Nós somos criados de emoção, nós não somos robô. Né? O robô fica ali parado, não pode fazer nada na hora do culto. Né? Não, nós somos criados de emoções. Não, nós combatemos a emoção vazia, né? Que não é fruto da verdade. Mas se você ouve a verdade, você canta hinos que exaltam o nome do Senhor, Ele foi um Deus que te deu a vida, o nosso corpo também, ele vai reagir. Né? Nós usamos os lábios, a boca, para nos comunicar com Deus. Mas se nós fôssemos mudos, qual seria a nossa comunicação? O mudo está perdido numa igreja que você não pode levantar a mão, você não pode bater palma, porque ele não consegue se comunicar com os lábios. Aí ele está lá na igreja, ele não pode levantar a mão, ele não pode bater palma, ele não pode falar, ele não pode. Coitado. Né? Nós não temos problemas com isso. Levantar as mãos santas, mas sem ira, sem animosidade. E para encerrar, isso é algo muito grave. Nós não devemos ser caracterizados como cristãos irados. Se você, né, talvez, no momento da sua vida, se vê como irado, uma pessoa irada, passando por momentos difíceis, primeiro, faça como o Tiago ordenou lá no início da carta. Falta de sabedoria, ore a Deus. Deus, Ele se agrada em dar sabedoria aos seus filhos. Seja quem for, Deus dá sabedoria para você enfrentar essas dificuldades, essas provações, esses pecados. Nós precisamos de Deus, porque nós, por nós mesmos, nós não iremos cumprir os mandamentos do Senhor. Eu não posso colocar isso aqui para alguém ímpio e dizer, ó, você não pode se irar. Ele não vai conseguir. Se ele é uma pessoa irada, ele não vai conseguir. Ele vai até por um momento, passa uma semana, 2 semanas, daqui a pouco ele está se irando de novo. Mas nós não. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos dizer sim. Nós podemos dizer não para o pecado. Antes nós não podíamos. Quem era escravo, ele não consegue dizer não para o pecado. Hoje nós podemos, porque nós temos a capacitação do Espírito Santo de Deus. Você deve buscar em Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, para você ser livre da ira e ter o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Nós devemos orar a Deus. Vamos colocar de pé. Moisés não entrou na terra de Canaã. Moisés foi um homem que tirou o povo lá do Egito, o povo que era escravo, sofreu na mão daquele povo de coração duro, foi afrontado, ele viu o milagre de Deus, ele falou com Deus face a face, e a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de sua época. Mas apenas por conta de um deslize de Moisés, Deus disse para Moisés, eles estavam prestes a entrar em Canaã. O povo estava ali murmurando como sempre, e disse para Moisés, Moisés, a gente está com sede, a gente deveria morrer lá no Egito, a gente vai morrer aqui no deserto de sede. Aí Deus falou para Moisés, vai lá e ora para que brote água da rocha. Moisés foi irado, estava irado com o povo. E também
demonstra a ira contra Deus. O que ele fez? Em vez de ele obedecer a Deus e orar para nascer água, Moisés pegou o cajado dele todo irado e bateu na rocha. Por conta disso, Deus disse: você vai só ver a terra prometida, mas você não vai entrar nela, porque você desobedeceu a minha ordem. Isso foi por conta do quê? Por conta da ira, por conta de um coração irado. Então, por isso, nós devemos ter cuidado para não termos essa ira pecaminosa. Devemos irar sim, por conta do mal, por conta dos falsos profetas, por conta deles afrontar a verdade de Deus, mas não devemos fazer justiça com as próprias mãos. A Bíblia diz que a Deus pertence a vingança. É que Deus trabalhe isso em nós, nos nossos corações, para que possamos viver para a glória dele, para que possamos ser cristãos sábios, cristãos que testificam lá fora, que têm temperança, que são mansos. A Bíblia diz: se possível, tende paz com todos, se possível, mas nunca negando a verdade. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ser cristãos que tenham domínio próprio, que Deus nos livre da ira, de ser precipitados no falar, de ser precipitados em tomar decisões, mas que nós possamos buscar em Deus o escape, buscar em Deus a sabedoria para agir da maneira certa. Que Deus tenha misericórdia de nós.